partir de agora, a acompanhar comigo 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16, tá? Eu queria pedir permissão para você, para acompanhar aqui de forma online, tá? A minha Bíblia vai ser online, eu vou estar com ela aqui no meu computador e vou estar fazendo essa exposição juntamente com você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6 até o 16, diz assim a palavra de Deus. Se você transmitir essas instruções aos jovens, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Versículo 12. Ninguém, jovem, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e também à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, jovem. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Amém. Olha só, o apóstolo Paulo começa uma série de instruções para o jovem pastor Timóteo. Paulo deu alguns lembretes para este jovem que estava com uma grande responsabilidade. E com base nessas orientações, nesses lembretes que Paulo faz a Timóteo, eu gostaria de trazer para você também aqui, jovem, alguns lembretes para que possam nortear, orientar a nossa vida cristã. Vamos lá, quem era Timóteo? Timóteo era um jovem, Timóteo era crente, Timóteo foi bem discipulado pela sua avó, pela sua mãe, mas foi de fato filho na fé do apóstolo Paulo. Foi através da vida do Paulo que ele veio a ter uma noção real e verdadeira do Evangelho, do Cristo ressurreto, do Filho de Deus. Pois bem, Timóteo era jovem, Timóteo era crente, Timóteo era um líder, consequentemente um líder jovem, Timóteo era um ministro, consequentemente um ministro jovem também. Então, se você se identifica com essas características, jovem, crente, líder, alguma dessas características, eu te desafio a se concentrar nesta palavra, porque tenho certeza absoluta que o apóstolo Paulo deixou para o jovem pastor Timóteo, mas também são lembretes para a juventude na atualidade. Amém? Primeiro lembrete, coloca aí no teu computador, coloca aí no teu caderno, coloca no teu celular. Primeiro lembrete, versículo 6. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo. Se você transmitir essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e de boas doutrinas. Primeiro lembrete, siga o padrão bíblico. Siga o padrão bíblico. Gente, quem você tem escolhido para te treinar? Quem você tem escolhido para ser o seu exemplo? Quem você tem escolhido para orientar você na sua caminhada?
Alguém experimentado na fé? Alguém que tem experiência e conhecimento da Bíblia Sagrada? Porque quem discipulou, quem preparou o Timóteo foi Paulo. E Paulo, nesse momento, aconselha Timóteo a seguir esse treinamento. Timóteo, percebeu o que eu fiz contigo? Tudo isso que eu já falei? Então faz o seguinte, camarada, dá sequência. Primeiro lembrete, jovem, siga o padrão bíblico. Pastor, mas eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Você vai conseguir compreender e entender quando você tiver alguém para te direcionar, alguém que tenha mais experiência, alguém que tenha uma vida prática no Evangelho. Juventude, vem cá. É justamente esse o motivo. É justamente por isso. Deixa eu ajeitar aqui a minha bateria, porque está dizendo que está descarregando. E aí eu não posso deixar vocês na mão. Não posso ficar na mão. Pronto, deu certo. É justamente por isso. Poxa, de novo. Espera aí, irmãos. Acho que vai... que eu preciso... Pronto, eu acho que deu certo agora. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar isso daqui, tirar isso daqui para não pesar mais aqui no meu celular. Certo? Pronto. Juventude, é exatamente por isso que é necessário estabelecer uma caminhada cristã firme. Muitas vezes nós queremos brincar de sermos servos de Deus. Juventude, não é hora de estar brincando de ser crente. Juventude, é hora de tomar uma decisão séria e seguir os passos de Jesus. É a hora de obter uma base sólida. Cara, é tão interessante você ver jovens versados na palavra, uma vida prática do Evangelho. É tão interessante você ver jovens com sede de Deus. Enquanto que você olha para o outro lado, jovens atolados na bebida, na mentira, no engano, no engodo. Primeiro lembrete, siga o padrão das Escrituras. Segundo lembrete, pastor Gilaíus. Segundo lembrete, versículo 7, olha o que é que o Paulo vai falar. Versículo 7, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia digital novamente. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercita-te na piedade. Primeiro, rejeita as fábulas profanas. Segundo lembrete, anota aí, não viva no caminho de engano. Primeiro lembrete, siga o padrão bíblico. Segundo lembrete, não viva no caminho do engano. Deixa eu ilustrar isso para você. Vamos lá. Isso aqui é um repelente, tá? Digamos que aqui seja um vidro, um frasco de veneno, tá? Aí eu chego aqui e faço o seguinte, tiro esse rótulo e coloco o rótulo aqui de um refrigerante aí, que você gosta, sei lá, um refrigerante que você mais gosta. E aí eu coloco em cima da mesa e falo, cara, pode ficar à vontade aí, vamos tomar, vamos beber, que vai ser legal. Lembrando que originalmente era um frasco de veneno. Eu tiro o rótulo do veneno e coloco o rótulo de um refrigerante. O que vai acontecer com a pessoa que beber isso? Responde-me. O que vai acontecer? Obviamente, ou certamente, essa pessoa vai morrer. É justamente isso que acontece em relação ao pecado. Muitas vezes, nós pegamos um pecado, e queremos botar um rótulo bonitinho, suave. Não, isso aqui é só um pecadinho coisadinho. Não, isso aqui não tem muito mistério, não. Não, isso aqui é só um refrigerantezinho. Ei, quanto mais suave você faz o seu rótulo, mais perigoso fica você tomar esse veneno. Pecado é pecado. Não adianta mudar o rótulo de São Geraldo, de Coca-Cola, de qualquer coisa que você ache interessante, legal e suave. Mudou o rótulo do veneno, ele continua sendo veneno e você vai tomar para a sua morte.
Primeiro lembrete, coloca no para-brisa, coloca no espelho da tua casa, coloca no teu caderno, coloca no teu computador. Primeiro lembrete que Paulo traz para o jovem pastor Timóteo e traz para a juventude: siga o padrão das Escrituras. Segundo lembrete, não viva no caminho do engano. Gente, eu vou precisar ser mais claro, talvez. Talvez eu precisar ser mais claro, ok? Pornografia não é obrigado você estar vendo a mulher totalmente nua e despida, não. Quando você está na internet olhando um decote maior, uma cara mais sensualizada, isso é rótulo. Mas dentro disso está o veneno do pecado. Não tenta suavizar. Não, ela não está despida, não está nua, não. Ela tá vestida. É só um decotezinho maior, é só uma saia mais curta. Cuidado. Não viva no caminho do engano. Muito cuidado, jovem. Em o nome de Jesus Cristo. Séries têm tentado te enganar. Novelas, filmes, a internet. Cuidado, muito cuidado. Terceiro lembrete, coloca no espelho, coloca no caderno, coloca no computador, bota lá no teu perfil do Facebook, do Instagram, do TikTok, sei lá. Mas bota no teu perfil e leva isso para a tua vida. Siga o padrão bíblico. Não viva no caminho do engano. E terceiro, treine a sua vida para ser uma vida piedosa. Deixa eu reduzir. Treine-se para ser piedoso. Treine-se para ser piedoso. Olha o que é que diz o versículo 7 na parte B e o versículo 8. Exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Porém, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e de vida futura. Terceiro lembrete, coloca no teu... Como é o nome daquele negócio mesmo, hein? Post-it, bota no post-it aí, sei lá. Treine-se para ser piedoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dado, uma pesquisa, tá, pastor Gilailson? E vocês que estão nos acompanhando. Mais de 50% da população brasileira, tem em casa um tênis de corrida. Um tênis que você utiliza para fazer corridas e caminhadas. Mais de 50%. Talvez você esteja inserido nisso. Você sabe quantas pessoas fazem o exercício físico, praticam o exercício físico? 15% dessas 50%. Tem noção do que é isso? 50% das pessoas que moram nessa nação têm tênis para caminhada, para corrida, mas apenas 15% das 50% é que praticam o exercício físico. Outro dado interessante, 80% dos alunos que se matriculam em uma academia, 80% dos alunos que se matriculam em uma academia não chegam ao 6º mês de treinamento. Olha que absurdo. Eu sinto muito te dizer, se você faz parte dessa estatística, eu sinto muito te dizer, mas você não vai entrar em forma desse jeito. Você não vai entrar em forma simplesmente comprando um tênis para se exercitar, para caminhada. Você não vai entrar em forma simplesmente se matriculando na academia. Tem que se exercitar. Da mesma forma, você só vai ser piedoso se você se exercitar. Não adianta se matricular na faculdade de piedade, de amor ao próximo, de comunhão. Você precisa treinar todos os dias para ser piedoso. Você precisa treinar todos os dias para ser piedoso. E aí a vantagem em relação a mim, em relação ao pastor Gilailson, é que você é jovem. E quanto mais cedo você começar, mais fácil fica para você trazer de volta os benefícios de tudo isso. O texto vai dizer para a vida, benefícios para a vida. Benefícios para a vida. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, tá, pastor? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando você começou quando você aprendeu a andar de bicicleta, a primeira vez, você precisou de muita dedicação, trabalho, atenção, né?
perseverança, não, já sei, eu tenho que... Geralmente, quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, a gente fica olhando muito lá para baixo, né, pro pedal, quando na verdade tinha que olhar para frente. E é por isso que a gente cai, geralmente, quando está aprendendo a andar de bicicleta. Só que chega um tempo que torna-se automático. Você já não se preocupa mais como vai pedalar, não se preocupa mais se vai... É automático. É automático. Uma vida piedosa também precisa de muito exercício, até que vai chegar um ponto que você vai ser. Você vai ser. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, aplica-te ao exercício da piedade, da comunhão, do amor, da conexão. Jovem, ei, evita as brigas, evita o bate-boca. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. O terceiro lembrete vai nos dizer que devemos ser piedosos. Quarto lembrete, pastor Gilaílson, versículo 12. Eu vou pular um pouquinho por causa do tempo. Versículo 12. Isso aqui eu acho lindo. Esse texto aqui eu acho lindo que o apóstolo Paulo fala. Quem não sabe, né? O Timóteo, ele era jovem, estava assumindo a igreja de Éfeso. A gente não falou esse contexto, até porque não cabe nessa mensagem. Enfim, até caberia, mas não era a ideia. Mas ele era pastor na igreja de Éfeso, e ele pastoreava ali crentes maduros, que conheciam muito, que se achavam muito importantes, que se achavam muito conhecedores, que se achavam muito bons. Então o apóstolo Paulo, para encorajar o jovem pastor Timóteo, ele falou: ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude. Ninguém despreze esse tempo que você tem, mesmo que jovem, mas de uma experiência interessante, de um discipulado interessante. Então, quarto lembrete é: não deixe ninguém te desprezar. Não deixe ninguém te desprezar. Está no versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala, usando essas palavras: ninguém despreze, pelo fato de você ser jovem, na versão NVI, mas seja exemplo. Mas seja exemplo. Gente, os anos da juventude, da mocidade, esse espaço que Deus nos... É tão maravilhoso, né, pastor Gilaílson? O tempo da juventude é bom demais, né? Quem dera poder voltar no tempo aí, 20 anos, para que eu pudesse aproveitar cada momento, cada instante. Não posso, mas eu posso te orientar. Aproveita, porque esse tempo é precioso. Esse tempo da juventude é poderoso para te exercitar, para te ajudar, para te preparar. Busca uma vida piedosa, busca uma vida de oração, busca uma vida de auxílio ao próximo, mas que ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude. Eu preciso sempre abrir um parêntese quando eu falo isso, porque ultimamente nós temos visto, graças a Deus por isso, muitos jovens estudando a Bíblia, querendo fazer teologia, querendo aprender um pouco mais sobre algumas ciências, e isso é excelente, isso é bom, isso é positivo. Só que eu sempre abro um parêntese, porque muitos jovens, por falta de experiência, acham que porque já leram 2, 3 ou 4 livros, acham porque já fizeram 2 ou 3 semestres de teologia ou de qualquer outra ciência, acham que já pode estar falando mal de qualquer um, pisoteando qualquer um, e quando por acaso chega um pastor que não tem um esboço interessante, uma hermenêutica legal e uma exegese inteligente, esses jovens já viram logo o rosto. Esses jovens não estão preocupados com a mensagem central do sermão, estão preocupados com que tipo de visão teológica você é. É calvinista? Não? É arminiano? É o quê? Gente, isso são pontos importantes, mas não pode substituir a essência da pregação do Evangelho. O Evangelho não é calvinista, o Evangelho não é arminiano, o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz por mim e por você. Não estou dizendo que isso não é importante.
O que eu estou dizendo, e falo categoricamente, que isso não é o mais importante. O mais importante é um Deus Todo-Poderoso que se fez homem, sacrificando-se a si mesmo numa cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Porque de mim mesmo eu não tinha condições, eu não queria. Minha carne é ruim, é pecadora. Mas o sangue foi derramado naquela cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, trazendo vida e vida eterna para mim e para você. Isso é o que importa. Isso é o Evangelho. Isso é o que faz a diferença. Não simplesmente algumas doutrinas. O batismo, se é por aspersão ou se não é, as 5 solas, tudo é interessante, é legal, mas não é o mais importante. Quarto lembrete, não deixe ninguém te desprezar. Quinto, isso aqui eu acho massa também. Quinto, isso aqui talvez seja o ponto principal desses lembretes que Paulo traz para mim e para você. Versículo 12, ainda na parte B, ele fala: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só, vem cá. Primeiro ele fala o seguinte: não deixa ninguém te desprezar por você ser jovem. Mas tem uma condição aí, tá? Tem uma condição. Se você se acha muito importante, muito inteligente, muito bom, muito capacitado, aí você tem que ser desprezado mesmo, como jovem. Porque jovem que busca a face de Deus com maturidade, ele não vai querer pisotear em ninguém porque sabe mais do que os outros. O apóstolo Paulo vai dizer: ninguém te despreze porque você vai ser exemplo. Um exemplo de fé, um exemplo de palavra, um exemplo no procedimento, um exemplo no amor, um exemplo na pureza. Deixa eu trazer aqui alguns dados para ti, tá? Primeiro, 5, põe esse exemplo, esse lembrete na sua estante, no seu livro, no seu computador, no seu qualquer lugar, na sua biografia do Instagram. Não, seja um bom exemplo para os seus colegas. Seja um bom exemplo para os seus colegas, jovem. Deixa eu só dar alguns dados aqui que eu acho interessante. Nós temos 10 minutos para finalizar a mensagem, mas deixa eu falar aqui para ti. 65% dos adolescentes evangélicos nunca leram as suas Bíblias. Pastor, mas eu vou na igreja todos os dias, quando o pastor pede para eu abrir a Bíblia, eu oro, eu abro e leio. Não estou falando disso. Eu estou falando você, de forma espontânea, chegar em casa ou reservar os seus horários para você ler a Bíblia. 65% dos adolescentes evangélicos nunca leram a Bíblia. Tempo reservado para devocional. Nunca. 33% dos jovens evangélicos acreditam que a religião, que o evangelho está desatualizado, está sem conexão com a verdade ou com a atualidade. 33%. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo, estou falando do evangelho, tá? 33% acreditam que o evangelho está desatualizado, sem conexão com a atualidade. 60% acredita que milagres não são mais possíveis. 60% acreditam que milagres não são mais possíveis. 65% de todos os estudantes cristãos já são. Cara, eu acho, sei não, tá dando para entender o que eu tô falando? 65% dos estudantes cristãos, jovens cristãos, já são sexualmente ativos. Tem relações constantes. Tem relações sexuais normalmente. 75% de todos os estudantes traição regularmente. Gente, eu tô falando de cristão.
75% dos crentes jovens no Brasil declararam em uma pesquisa que traem com regularidade. Misericórdia. Que tipo de futuro eles estão trazendo para si? De família eles estão trazendo para si? 45% de todas as gestações em adolescentes, 45% de todas as gestações em adolescentes são abortados. São abortadas. Gente, quase 50%, quase a metade das adolescentes grávidas abortam. Misericórdia. Isso quem declarou, fora as que não falam nada. E para finalizar, essa pesquisa triste, 3,3 milhões de adolescentes, e aí não são cristãos, mas adolescentes, 3,3 milhões de adolescentes são cristãos, tá? Desculpa, são cristãos, né? São cristãos. 3,3 milhões de adolescentes são alcoólatras. Tá, desculpa, não são alcoólatras, mas fazem uso de bebidas alcoólicas. Alcoólatra é muito forte, né? Alcoólatra seria o vício e tal, no seu máximo. Mas 3,3 milhões de jovens fazem uso constante de bebidas alcoólicas. A pergunta do irmão Paulo ao pastor Timóteo é: você tem sido desprezado pela sua juventude, pela sua infantilidade? Ou você tem sido exemplo de fé, de pureza, de procedimento, no falar, na palavra? Porque essa pesquisa estatística triste não pode acompanhar alguém que se diz santo, cristão, filho de Deus. Eu não estou falando de perfeição, de alguém que não tem pecado. Nós temos pecado, nós vamos sofrer com o pecado. Enquanto estivermos nessa carne aqui, é pobre, é lixo. A questão é, o que eu tenho feito com isso? Como eu tenho encarado essas verdades? Entende? Então, quarto lembrete, seja um bom exemplo para os seus colegas. Quinto exemplo, o tempo passa ligeiro demais. Quinto exemplo, versículo 13. Versículo 13, Paulo vai falar o seguinte: até a minha chegada, dedica-se a quê? A leitura pública das Escrituras, que exorta ou ensina. Então, quinto lembrete, leia e estude a Bíblia Sagrada. Sexto lembrete, faça bom uso dos seus talentos. Ontem, no Henrique e Jorge, eu preguei sobre os talentos. Cara, Deus falou ao meu coração poderosamente. Olha o que é que diz o versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi confiado, que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos. Você, jovem, o que tem feito com o talento que Deus tem te dado? Com a possibilidade de louvar, de pregar, de evangelizar. O que você tem feito? Tem enterrado o seu talento? O lembrete do Paulo é o seguinte: faça um bom uso dos seus talentos. E para finalizar, versículos 15 e 16, vai falar de algumas recompensas para quem é fiel. Lembretes para a juventude. E o Paulo finaliza esse ponto com a recompensa pela fidelidade, dizendo o seguinte: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Para finalizar, as recompensas. Você será salvo. Sua fé vai progredir. Imagina você chegando 40 anos, 30 anos, 50 anos, maduro na fé, porque lá atrás, com 18, 17, 20 anos, você teve uma base espiritual. Terceiro, você se tornará um bom mordomo de Cristo. Você vai fazer o bom uso de tudo aquilo que Ele te entregou. Tudo que você tem de Deus, cara.
tudo que você tem é de Deus, então faça bom uso. E quarto, recompensas pela fidelidade, sua vida também vai beneficiar outras pessoas, tanto a ti mesmo quanto aos outros, diz o apóstolo Paulo no versículo 16. Eu finalizo, pastor, dizendo o seguinte, só para recapitular. Lembrete 1, coloca no para-brisa, no espelho, em qualquer lugar. Na biografia do Instagram. Siga o padrão bíblico das Escrituras. Siga o padrão bíblico. Não viva um caminho de engano. Treine-se ser piedoso. Não deixe ninguém te desprezar. Seja um bom exemplo